A adolescência atual é bizarra. Esse é o título do vídeo que a gente vai assistir juntos e comentar. Eu tenho várias opiniões sobre esse assunto. Eu acho que essa questão de considerar adolescentes estranhos, considerar que a adolescência é uma fase meio, de certa forma, bizarra, é uma questão geracional. Eu acho que ela não é exclusiva da adolescência nos dias de hoje. Eu acho que os nossos avós achavam os nossos pais estranhos quando eles eram adolescentes, ao mesmo tempo que os nossos pais achavam que a gente estava fora da casinha quando a gente era adolescente. E agora que nós somos adultos, a gente olha para a adolescência de hoje em dia e pensa: bizarro. No nosso tempo era melhor, mas eu acho que é uma questão geracional. Então, toda geração vai achar algum problema, seja na geração mais velha, seja na geração mais nova. A gente sempre vai defender os nossos. Apesar de que eu, como Gen Z, às vezes tenho um pouco de dificuldade de defender a minha própria geração. Eu acho que eu tô ali num limbo entre os millennials e os Gen Z, porque eu nasci em 99. Então, eu peguei essa transição de tudo. Eu acho que quem nasceu ali entre 97 até 2000, 2001 tem um pouco dessa sensação. Não sei se você nasceu nesse período, comenta aqui. É tudo muito estranho, porque a gente pegou o mundo ainda analógico, mas ao mesmo tempo a gente entende de tecnologia o suficiente. Enfim, tem muitas questões. Vamos assistir esse vídeo deste canal, que se chama Vivi Ribeiro, a sua amiga psicóloga. Vamos ver o que ela vai falar sobre esse assunto. E depois eu tenho outro vídeo do TikTok, que é exatamente a minha opinião sobre o tema. Então, vamos assistir e eu vou ir pausando e comentando quando eu achar necessário. Afinal, ainda existe uma adolescência? Ou será que a gente tá pulando, tipo assim, criança, adulto? Preenchimento com ácido hialurônico, tatuagem, roupas totalmente inapropriadas para a idade que tem, dublar músicas com uma letra bem questionável, skincare de 100 passos no rosto de 13 anos e um rosto de 13 anos que parece ter 23. Apesar de um pouco mais velha do que os adolescentes Gen Z, eu também sou Gen Z, só que eu peguei uma adolescência um pouquinho assim, numa época bem diferente. Na verdade, É isso, é nós aqui. Não sei quantos anos você tem, mas eu também sinto isso. calamidade, vocês devem imaginar que a minha adolescência foi lá na época dos millennials. Então, enquanto eles eram um pouquinho mais velhos que eu, indo pra balada, dançando as músicas que eu achei que quando eu ficasse mais velha eu ia dançar na balada também. Sim, sim, sim. Só que nunca tocou, tipo aquela da Cash, The Space About to Burn, We at the Hotel, Motel, nunca tocou essas músicas na minha vida adulta na balada, mas se bem que eu devo ter ido pra balada o quê? 2 vezes. Eu ia refutar isso, mas eu ia falar. Acho que eu devo ter ido pouquíssimas vezes pra balada. A Vamos minha lá. adolescência em si, ela teve um Sim. cheirinho ali de Victoria's Secret, cor desse filtro aqui, e meninas tirando a cabeça da água, assim, na piscina, tipo... Pra mim, a minha adolescência mesmo, a adolescência do Gen Z mais velho, é aquela música... There we go, no long ago. E aquele mashup que é assim... Because I'm only tick-tock on the clock. Don't stop mine either. Everything tonight. Don't, let's go in the they used to know. I really got a feeling with somebody. Things that we could be. So it's gonna be forever. You already know. Vocês sabem qual é, né? Eu amo o tema adolescência, na verdade, pra quem não sabe, eu também sou psicóloga, além de diva. E o tema do meu TCC foi adolescência, foi legal. o adoecimento psicológico em adolescentes do sexo feminino, porque além de tudo, eu ainda love girls, né? Se eu tivesse terminado a minha faculdade de psicologia, eu acredito que eu iria por esse caminho no meu estudo do TCC também. Então, por isso que eu quis assistir esse vídeo com vocês. Amo o tema mulheres. Recentemente, eu vi que deu uma super polêmica, a Liz Macedo, super não, mas deu. A Liz Macedo dançando uma música, né, no TikTok, não que seja a primeira vez que ela faz isso, mas dançando uma música que tinha a letra, assim, horripilante, horrorosa. Eu não posso nem botar aqui, por motivos óbvios. Eu vi alguns vídeos de pessoas falando um pouco sobre isso. Pausa para um fun fact. Vocês sabiam que eu e a Liz Macedo, a gente teve um momento... Sabe, garotas na balada? E eu não sabia que era a Liz Macedo. E eu descobri que era ela só depois que eu cheguei em casa. Foi assim, a gente estava na festa de 1 milhão da Smail. Sabe a Smail? Estávamos na festa de 1 milhão, a Smail tinha me convidado, a Smail também tinha convidado a Liz Macedo e um monte de outros influenciadores, e a gente estava ali na área VIP dos influenciadores. Até que alguém esbarrou em mim, e eu tava com uma bolsa que era de corrente, assim, a alça, e a Liz estava com um casaco de pelinhos, assim. E na hora que a Liz passou por mim,
o casaco dela prendeu a alça na minha bolsa. E aí a gente ficou meio que engatada, assim, sabe? Tipo, ela passou por mim, pediu licença. Eu falei, claro, dei um passinho pro lado. De repente eu vi que ela tava presa em mim, eu presa nela, e a gente tentando ali se soltar, daí a gente se soltou, daí a gente deu uma risadinha pra outra, tipo, ai, desculpa. E ela foi embora. E eu não fazia a menor ideia de quem era aquela pessoa que tinha esbarrado em mim. E eu assisti a Alice Macedo, mas ali na hora, no escuro, maquiada, não reconheci que era ela. E aí, quando eu cheguei em casa depois, eu assisti um vídeo aqui em Joinville, já estava aqui. Eu, olhando o TikTok, apareceu, arrume-se comigo pra festa de 1.010.000. E aí, tava exatamente aquela roupa. Eu fiquei assim, eu esbarrei na Alice Macedo. E eu não sabia que era a Alice Macedo. Ah, e só um fun fact aqui, nada a ver com o vídeo. Isso, né, dando sua opinião sobre esse tipo de conteúdo vindo das adolescentes. Até porque eu quero dizer uma coisa, não é a Liz Macedo apenas, tá? Deixando muito claro que é uma coisa super normal hoje em dia. Olha só o que ela fala. E tem outros vídeos delas, parece que ela tá se sexualizando, não sei, mas sempre são vídeos tipo de costas ou de dancinhas com funk mais pesado, ou com ela com uma roupa mais curta, ou ela sempre de costas. Pra quem não sabe, recentemente teve uma viagem aí que várias influenciadoras mirins foram, foi uma viagem de formatura, e eu vi tanto vídeo na minha For You delas assim, todas lindas, claro, né, se arrumando pra ir pra festa, cantando, tipo, dublando, no caso, umas letras, gente, que como assim? Que eu comecei a me perguntar, será que eu quero ser mãe? Porque imagina eu ter que explicar que esse tipo de letra pra uma menor de idade não convém. É muito complicado. Eu entendo as problemáticas das músicas que os adolescentes escutam e postam vídeo dançando, mas vamos combinar que na nossa época não era muito diferente. Sabe, eu lembro das músicas que tocavam nas festas quando eu era adolescente. Gente, eu não vou nem cantar aqui pro meu vídeo não ser desmonetizado, mas eram umas coisas assim. O nome das festas já eram umas coisas assim, bem obscenas, bem não apropriadas para a idade, mas a gente ouvia, a gente cantava. A única diferença é que a gente não postava nas redes sociais, então não tinha essa questão da exposição, que eu acho sim que é um problema. Não que seja ok adolescente ficar ouvindo esse tipo de música, mas gente, adolescentes escutam músicas que falam coisas obscenas desde que o mundo é mundo. Se for pegar, as pessoas mais velhas falam assim, ai, porque na minha época não tinha esse tipo de música. Aí vai ver, a música que a pessoa escutava era a garagem da vizinha, que põe e retira, que põe e retira, sabe? Sempre teve esse tipo de coisa, eu acho que tá cada vez mais explícita, mas na época que eu era adolescente já tinha umas letras com umas palavras assim extremamente obscenas e inapropriadas, e a gente ouvia, e era o que tocava na festa. Só que a gente não postava. Ou se postava, não era postar um vídeo dançando a música, não era, era, sei lá, um story no Snapchat, que era uma coisa muito mais restrita que o Instagram, porque não era qualquer pessoa que podia assistir, você tinha que ter aquela pessoa adicionada, o story sumia também em 24 horas e não ficava ali pra todo mundo ver. Era uma coisa assim mais focada, né? Pelo menos na minha bolha ali, a galera que usava o Snapchat era só, tinha realmente amigos, pessoas da mesma idade. Então é diferente de postar num TikTok, que pode pegar milhões de visualizações e que você não sabe quem tá assistindo do outro lado. Que pode ser outro adolescente, mas também pode ser uma criança e também pode ser um adulto. E também pode ser um adulto muito mais velho. E aí vocês já entenderam o que eu quis dizer com isso. Então, tem sim muitas problemáticas, mas só quis fazer esse parênteses de que assim, música obscena por música obscena, isso sempre existiu. Esse tipo de letra pra uma menor de idade não convém. É muito complicado. E essas adolescentes, a gente consegue ver que tá meio que todo mundo um pouquinho padronizado. Mesmo estilo de roupa, mesmo estilo de maquiagem, mesmo tipo de conversa, tudo tem que ser igual, as mesmas músicas, parece que tudo tem que ser ali parecido. E não só isso, como essas meninas, elas se espelham especificamente em meninas mais velhas. A gente Sim. Outro ponto, que aí é o ponto principal que eu gostaria de falar num vídeo sobre adolescências. Eu acho que tá todo mundo muito igual. Eu fui numa formatura de ensino médio no final do ano passado, porque o primo do Rodrigo tava se formando. A minha irmã, que é adolescente, foi junto comigo, encontrou os amigos dela lá, beleza, a gente tava ali, ambiente controlado, familiar, tava aqui de olho, mas era como se fosse, né, formatura de ensino médio, gente, festa e funkzão e coisa arada assim. E eu e o Rodrigo começamos a perceber o quanto hoje em dia é todo mundo muito igual. Eu acho que, beleza, adolescentes têm as suas bolhas e todo mundo se veste meio que igual. Tipo, na nossa época era diferente, mas todo mundo usava mais ou menos as mesmas coisas, só que existiam bolhas. Então tinha a bolha da galera que era mais patricinha, aí tinha a bolha da galera que era mais alternativa, tinha a bolha das góticas, tinha a bolha dos esportes, sabe? Tipo, as pessoas tinham um estilo muito bem definido, ou ficavam transitando entre um estilo e outro. E eu acho que hoje em dia é tudo muito igual e muito focado em parecer adulto. Acho que faltam referências de adolescentes para os adolescentes se inspirarem. Acho que esse é o ponto principal desse assunto.
e que é o ponto do vídeo que eu vou trazer aqui depois desse aqui. Não pode ser som se finge que a gente não sabe por que as adolescentes estão assim hoje, quando na verdade um dos motivos é um que estava muito presente na nossa própria adolescência. Construção de identidade. A adolescência, ela não é nada mais, nada menos do que um período de construção de identidade. Então é aquele momento na nossa vida que a gente está se descobrindo. Só que, como eu falei, é um momento de construção de identidade. Então você não sabe exatamente quem você é. O termo descobrir, pra mim, não faz tanto sentido, porque quem você é na adolescência pode ser completamente diferente com o passar dos anos. A nossa identidade, ela é construída por dois elementos, basicamente. Os inatos, que são os que vêm de nós mesmos, ou seja, tudo aquilo que a gente já tem, características da nossa própria personalidade, e a construção de identidade, ela também vem do externo. Cultura, sociedade, criação, todas as outras coisas que vêm de fora, que meio que moldam quem você é. Se eu não fosse brasileira e tivesse sido criada, por exemplo, na Coreia do Sul, eu provavelmente teria muitas características que eu tenho mesmo, mas pensaria diferente relacionado a certas coisas. E hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem a internet se metendo na nossa cabeça o tempo todo. Sim, muitas coisas que a gente hoje em dia tem como normais são porque a gente vê elas acontecendo na internet, a gente acha que elas são normalizadas, mas se a gente sai na rua, ninguém tá se importando com isso, ninguém tá falando sobre isso, enfim, isso só, sabe, problemas que só existem na internet? O problema é que adolescentes passam muito tempo na internet, eles não têm mais hobbies analógicos, não tem mais momentos assim, eu lembro que uma coisa que eu fazia muito quando era adolescente, a gente se reunia tudo na casa de uma amiga pra fazer nada, tipo, domingo à tarde, a gente juntava um grupinho ali de 6, 7, 8 pessoas, ia tudo pra casa de uma amiga e ficava lá, batendo um papo, tomando um chiba, entrava na piscina, sei lá, sabe? Ficava só jogando conversa fora, fazendo vários nadas e sem celular. Eu acho que quando eu era adolescente já tinha um pouco disso, a gente já tinha smartphones, mas eles ainda não faziam tão parte do nosso dia a dia quanto eles fazem hoje, eles não são mais... Toda a nossa vida tá no celular, não era assim, não era todo mundo que tinha acesso à internet o tempo todo. E quando a gente percebia que, a pessoa tá há muito tempo no celular, a gente tirava o celular dela. A gente era adolescentes que passava a caixinha do celular. Não, galera, vem cá, guardem o celular e vamos curtir o momento. É bizarro pensar que em 2014 a gente já tava assim, mas eu não vejo mais os adolescentes fazendo isso hoje em dia, assim, reunindo na casa das pessoas pra fazer nada, sabe? Ou pra fazer merda, pintar o cabelo, cortar o cabelo, sabe? Eles até fazem isso, mas sozinhos, no quarto, e é tudo muito... sei lá, não tem mais contato, interações humanas e tédio, e ficar arrumando coisa besta pra fazer porque tá entediado, porque não existe tédio, porque no celular tem muitas coisas pra eles verem e vídeos infinitos no TikTok pra eles rolarem, e quando se reúnem, o que eles fazem? Ficam reproduzindo dancinhas na internet. Se é difícil para mulheres adultas não se sentirem o tempo todo pressionadas a fazer alguma coisa ou ser alguma coisa, nós mulheres adultas percebemos e reconhecemos, e deveríamos reconhecer, porque muitas não reconhecem, na verdade, que a gente mesmo sem querer é o tempo todo, somos o tempo todo influenciadas pelas redes sociais. Se a gente sente essa pressão estética, né, a pressão para ser bonita, sexy e essa coisa, esse bombshell incrível, magra, etc., nós que somos mulheres mais adultas, e em teoria, porque na prática não necessariamente precisa ser assim, seríamos mais maduras e teríamos mais discernimento, né, pra escolher, não, isso aqui não me convém, não, eu não preciso disso, não, eu faço isso aqui só se eu quiser. Sim. Pausa que começou a chover aqui, galera, deixa eu... venho pro ladinho. Deixa eu arrumar aqui no computador pra não chover nele, que eu tô com a janela aberta, tá molhando tudo. Mesmo um pouco mais velhas e um pouco mais sábias do que a gente era quando a gente era adolescente, a gente ainda assim sente toda essa pressão e às vezes cai na armadilha das redes sociais e acaba se comparando e enfim, aquela coisa toda. Imagina as adolescentes que já são confusas por natureza, já sentem uma pressão enorme que não sabem lidar vinda do próprio círculo social delas, que é o famoso peer pressure. A diferença é que quando a gente é adolescente, a gente tem muito menos noção e muito mais coragem, porque não tem como. As adolescentes, elas estão cada vez com menos cara de adolescente. Ó, vídeo de adolescente afirmando ter botox, rinomodelação e preenchimento labial. Top melhores procedimentos. Botox! Adolescentes com botox. Eu falei um pouco sobre isso, de botox em pessoas extremamente jovens, no último vídeo que eu postei aqui no canal. Então, se você tá chegando aqui por conta desse vídeo, depois desse, entra aqui no canal e vai fazer a sua maratona, porque já tem muito conteúdo legal aqui.
Uma estrela mirim do TikTok que todo mundo provavelmente conhece é a Alice Macedo. Ela, por exemplo, já fez rinoplastia. A Camilinha, que é um pouquinho mais... É um exemplo um pouquinho mais exagerado, mas existem muitas meninas como ela, e a gente sabe, cheia de tatuagem no braço. Muitas mesmo. Unhas gigantes, aplique, cabelão. Ela é muito bonita. Eu não tô aqui pra criticar nenhuma dessas adolescentes e nenhuma das escolhas delas. Eu tô aqui pra gente se questionar. Eu não tô aqui pra questionar nenhuma das escolhas dessas adolescentes, nem dos seus responsáveis. Talvez um pouco dos responsáveis, mas também não cabe a mim falar sobre isso nesse vídeo. E sim pra gente questionar, como sociedade, o que será que tá acontecendo que a gente tá normalizando que a adolescência seja tão não adolescente. Uma coisa, um parênteses aqui, sobre as tatuagens. Quando eu era adolescente, eu tinha alguns amigos ali da minha idade que já estavam fazendo tatuagens e os pais autorizavam e beleza. Eu quase fiz uma tatuagem quando eu era adolescente. Eu não tenho tatuagem hoje em dia, só porque eu nunca parei pra pensar nisso depois. Mas quando eu era adolescente, eu quase fiz uma tatuagem. A minha mãe que me levou pra fazer, inclusive. E daí no fim não deu certo, acabei não fazendo. Mas eu não sei se eu teria. Eu acho que eu passei por fases, assim. Tem fases que eu teria me arrependido de ter feito. Tem fases, tipo, hoje em dia eu falaria, ah, não, tudo bem, isso aqui é quem eu era quando eu era adolescente, sabe? Então, sobre essa questão das tatuagens, eu não sei se eu vejo um grande problema, assim. Eu acho que, ok, a pessoa pode se arrepender no futuro. Às vezes aparecem alguns conteúdos no TikTok, assim, ai, tatuagens que eu fiz quando eu era adolescente, né? A pessoa adulta se arrependeu. Mas, ao mesmo tempo, também aparecem vídeos como esse da pessoa só mostrando as tatuagens e rindo mesmo, tipo, o que eu tinha na cabeça, mas beleza, tipo, uma parte da pessoa. Eu acho que a questão das tatuagens, ai, eu não sei. Será que é problemático? Eu não vejo muito como problemático. Agora, questões permanentes na aparência, principalmente, gente, nenhum desses casos que ela citou aqui, mas eu já vi adolescentes colocando silicone. Aí questões assim, sabe, de querer parecer muito adulta. E, gente, não, qual é a necessidade de uma adolescente colocar silicone? Nenhuma. O corpo do adolescente, ele ainda tá se desenvolvendo, ele ainda tá, né, mudando e vai mudar até quando ela ficar adulta. E aí, se quando ela for adulta ela querer colocar silicone, tudo bem, o corpo é dela, ela faz o que ela quiser. Agora, adolescente, qual que é a necessidade de uma adolescente colocar um silicone pra entrar dentro de um padrão social de parecer uma mulher adulta quando ainda é adolescente, sabe? Aí eu já acho que é uma questão um pouco mais complicada. Tem a questão das cirurgias também, que são alterações permanentes que elas fazem no próprio corpo. Mas acho que o que mais me pega é a questão do silicone ainda. A da rinoplastia, ai, gente, se eu tivesse condições de fazer rinoplastia quando eu era adolescente, acho que eu teria feito também. Então acho que é mais uma questão de orientação dos pais do que da escolha, de criticar a escolha do adolescente, que é exatamente o que ela tá falando aqui no vídeo, né? A adolescência parece que parou de ser o período da adolescência e é, na verdade, um período de espelhamento. Você se espelha em mulheres mais velhas e você tenta imitar a todo custo. E esquece que você, na verdade, é um adolescente. Tá mais perto de ser criança do que adulto. É que adolescentes, eles não querem que lembrem eles que eles ainda são muito novos e que eles não sabem o que eles estão fazendo da vida. Eles realmente querem parecer adultos. E isso também não acho que seja uma coisa exclusiva dessa geração. Eu acho que quando eu era adolescente eu queria parecer adulta. Tem até uma música da Taylor que fala sobre isso. Como pode eu saber tudo aos... Não lembro que idade, sei lá, 19. Como pode eu saber de tudo aos 19 e não saber de nada aos 23. É porque a gente acha que a gente tem muita certeza sobre tudo e daí passa uma semana e a gente não tem muita certeza sobre nada. Quando a gente é adolescente. No final das contas, a busca por pertencimento. Fazer parte de algo, se sentir validada ou até mesmo escolhida. Algo que na adolescência é, sim, muito importante. Eu sinto que na minha adolescência, então quem teve adolescência na mesma época que eu vai provavelmente lembrar, existiam grupos mais diversos, era um pouco mais fácil, né, você descobrir, você encontrar o que você gostava, porque por mais que certos grupos recebessem julgamentos e afins, existiam esses grupos. Hoje em dia parece que é muito mais difícil você ver adolescentes se encontrando em estilos diferentes. A gente tinha os emos, a gente tinha a galerinha Restart, a gente tinha K-popers, por exemplo, que ainda existem, mas, tipo, não tem aquela vibe K-popper que tinha antes, sabe? A gente tinha modinhas de adolescente que realmente todo mundo queria, tipo, gloss, batom, certas coisas específicas que a gente gostava muito como adolescentes. Porém, ainda era muito adolescente. Diferente de hoje em dia, que parece muito adulto. Até as trends entre as adolescentes
tem uma vibe adulta, são coisas que mulheres adultas fazem. Uma outra coisa que me pega muito e me deixa um pouco assim, me sentindo mal por essas adolescentes, é que a gente não tá falando só de roupa, a gente tá falando de uma outra pressão que vai pra um lugar muito além, que nós que tivemos a nossa adolescência antes das redes sociais ficarem tão, assim, exageradas, grandes, né? Era muito mais fácil a gente lidar com certas situações porque a gente não via certas coisas na internet. Lidar com questões de imagem não era fácil, mas era um pouco mais fácil porque a gente não tinha estímulos horríveis na internet. Sim, a gente já existia influenciadores quando eu era adolescente, mas ainda tava muito no início, e era uma galera mais velha, ou pelo menos ali no início da vida adulta, e era assim, um grupo pequeno de pessoas que tinha muitos seguidores, né? Que nem hoje em dia qualquer pessoa posta tudo da vida dela, todo mundo pode ter muitos seguidores, tipo, tem muitos. Balança uma árvore, gente, cai 700 influenciadores. Então, existe muito mais comparação, sabe? Tem muito mais espaço. E não precisa nem ser influenciadores com milhares de seguidores, tá? O TikTok, ele tem um lado muito bom, porque ele entrega conteúdo de pessoas comuns, mas essa questão de entregar conteúdo de pessoas comuns também tem um problema, porque a gente acaba se comparando com a pessoa que mora lá do outro lado do país, que tem uma realidade completamente diferente da nossa, e que, sei lá, ganhou de aniversário de 15 anos uma viagem pra Disney, enquanto eu aqui na minha cidade não faz parte da minha realidade, da bolha que eu vivo. Mas eu vou me comparar com aquela pessoa. Enquanto na minha adolescência, essas comparações eram com pessoas mais velhas. Então eu pensava, não, quando eu for adulta, eu vou ter meu dinheiro e eu também vou viver essas coisas. Enquanto pra adolescência de hoje em dia é assim, a pessoa da mesma idade que eu tá lá vivendo coisas que eu também gostaria de viver, mas que são completamente fora da minha realidade. A gente tem agora muito conteúdo extremamente nocivo para as adolescentes. Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma trend que teve alguns meses atrás, que é tipo assim, procure o seu peso e o seu tamanho no TikTok para encontrar uma menina com um corpo parecido com o seu. Sim. Só que quando você via mesmo esses vídeos, as meninas estavam nos comentários dizendo: ai, nossa, eu infelizmente não tenho esse corpo, meu Deus, como é que você tem as minhas medidas e você é muito mais bonita? Então, como acabar com o hip dips, como acabar com strawberry legs. Toda hora é uma nova insegurança compartilhada nas redes sociais que todo mundo decide ter ao mesmo tempo. E aí uma pessoa que nunca nem tinha ouvido falar sobre isso, e se não fosse as redes sociais não teria ouvido falar sobre, fica sabendo. E aí pronto, agora já tem uma nova insegurança desbloqueada. É bizarro também. Exatamente. A gente falou também um pouco disso no vídeo de problemas que só existem na internet. Outra coisa, pra mim, que assim, não entra na minha cabeça, é como a adolescência é espetacularizada. Adolescentes que não precisam de maneira alguma, expor toda a sua vida, expor todos os seus problemas e inseguranças, a qualquer deslize levando uma enxurrada de críticas e comentários negativos. Eu já vi adolescente postando, tipo assim, sejam sinceras, me deem nota de 0 a 10. E um monte de adolescente falando, tipo, amiga, sinceramente, se eu fosse você, eu tirava essas taturanas. Sobrancelha da menina. Imagine poder criar o que quiser, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44. Me irrita, porque, tipo assim, como assim? Como assim? E aí parece que a gente esqueceu que adolescente é adolescente. Adolescente vai errar, Sim. Adolescente vai ser hipócrita às vezes, adolescente às vezes vai ser insuportável, adolescente às vezes vai ter argumentos que fazem zero sentido, mas que na cabeça do adolescente faz sentido e não é de propósito que ele tá falando aquilo. Então, assim, a gente tem situações em que o adolescente vai agir como adolescente, a gente tem que aceitar. E aí, por exemplo, teve uma briguinha meses atrás que a Liz Macedo teve com a Antonella Braga, eu usando ela de exemplo o tempo todo. Na época a gente fez conteúdo sobre isso. Acho que hoje em dia eu arquivei esse vídeo, mas quem tá aqui há muito tempo no canal lembra dessa tour lá do filho da Angélica, do Luciano Huck. Mas é porque elas são as mais famosas, né? Basicamente, elas se desentenderam em uma viagem, a internet percebeu que tava um clima estranho, ficaram lá pressionando até perceberem o que realmente aconteceu e ficaram completamente contra a Liz Macedo, né? Até porque também ninguém tinha entendido direito o que tinha acontecido, ficou aquele telefone sem fio, um monte de pronunciamento pra cá, pronunciamento pra lá. Eu quase me pronunciei também, sendo que eu não tô nem envolvida na história. Se vocês não sabem, a Liz Macedo, ela teve grande parte da sua fama construída no fato dela ser uma adolescente muito sensata. Então, ela postava vídeos, né, falando sobre entender que ela tem privilégios, entender questões econômicas e até mesmo sociais, enfim. E isso alavancou muito a carreira dela, porque as pessoas acharam ela
muito sensata, que é uma coisa que é um pouco difícil, né, encontrar por aí. Afinal, é normal um adolescente de vez em quando ter opiniões ou falas equivocadas, porque é uma adolescente, está aprendendo a viver. Quando elas duas brigaram, a internet caiu em cima da Liz Macedo, ela perdeu 1,5 milhão de seguidores, enquanto a Antônia, ela ganhou, tipo, 4 milhões, algo do tipo, eu não tenho certeza. Resumindo muito, por que eu tô falando disso? Porque quando as pessoas decidiram que a Liz Macedo já não era mais um ícone sensato, pois ela tinha errado pela primeira vez na frente de todo mundo, acabaram com a raça dela. Falavam coisas E horríveis. assim, né, vamos combinar que ela tinha errado na frente de todo mundo, é a frase que ela usou, e é a frase que foi muito usada na época. E uma coisa que eu falei no meu vídeo foi, gente, essa briga que teve não foi nada muito... Nada demais, assim, sabe? Foi só adolescentes sendo adolescentes. O problema entra exatamente naquilo que eu falei lá no começo do vídeo. Adolescentes sendo adolescentes, porém com o fator exposição na internet, onde muitas pessoas querem dar o seu pitaco, onde adultos estavam se metendo nessa briga e falando, eu sou tim fulana, eu sou tim ciclana. Eu acho que é o X da questão, e eu acho que é o que diferencia a adolescência de hoje em dia da adolescência que a gente teve, que, enfim, todas as outras gerações tiveram. O fator exposição na internet. Criticavam, zoavam. As pessoas que admiravam a maturidade, ao ver que um adolescente, de fato, pode não ser tão maduro assim, ficaram impressionadas. Olha só que curioso, né? Quem diria que um adolescente às vezes age de forma imatura? Vocês esperavam o quê? Porque até um adulto erra. Você achou que um adolescente... Se você é adolescente, você tá vendo esse vídeo, sai um pouquinho da internet, tá? Tipo, para de passar tanto tempo na internet, tá te prejudicando. E eu acho que a gente devia também se policiar. Eu acho que como mulheres mais velhas, a gente tem o dever de também, né, de também proteger as nossas adolescentes. Então, falar besteira na internet, ficar inventando pira para as outras adolescentes ficarem se espelhando em vocês, me erra, tá? Me erra. Eu acho ó. Acho que também, às vezes, é importante a gente falar quando alguma coisa tá errada. Não tô dizendo pra vocês chegarem no adolescente aleatório que vocês não conhecem e, tipo, não faz isso. Não. Mas quando vocês forem falar na internet, sei lá, talvez tenha um pouquinho mais de responsabilidade. É isso, divas. Foram as minhas opiniões do dia, era o que eu tava pensando sobre esse assunto. Eu me inspirei um pouco no vídeo da Marcela Carrasco pra fazer esse vídeo. Na verdade, eu vi o vídeo dela e eu fiquei, caraca, eu preciso falar sobre esse assunto também. Eu não assisti esse vídeo da Marcela Carrasco, mas eu posso assistir, de repente esse vídeo renda uma segunda parte, uma terceira parte, não necessariamente outro react, mas um vídeo meu dando aqui as opiniões, apesar de que eu já dei muitas opiniões durante esse vídeo aqui da Vivi Ribeiro, inclusive vou deixar aqui de novo o canal dela aparecendo, gente. Ela fala de várias questões muito legais, então vou deixar o canal dela aparecendo aqui na tela e também vou deixar o link aqui embaixo. Vão lá deixar o like no vídeo dela também, já que eu usei esse conteúdo pra inspirar aqui o meu. E vamos para o próximo vídeo que eu separei do TikTok, que foi o que me fez querer falar sobre esse assunto, adolescência. Porque assim, eu acho que a Vivi trouxe nesse vídeo dela a questão de como é a adolescência hoje em dia. E esse segundo vídeo que eu separei, ele é mais sobre... talvez tentando encontrar uma explicação do porquê que os adolescentes hoje em dia são assim. E outra coisa que diferencia a nossa geração da geração de hoje em dia. Vamos lá. O vídeo é da Mika Ayer, com Y. Vou deixar o perfil dela aparecendo aqui na tela. Ela também tem um canal aqui no YouTube, mas esse vídeo ela postou lá no TikTok. Eu vi muita gente falar da fala da Kate Weasley, onde ela dizia que as mulheres jovens já não sabem mais o que é verdadeira beleza. E eu queria acrescentar um negócio a mais nessa discussão, que é o seguinte: vocês já repararam que as crianças, as pré-adolescentes, enfim, as mulheres jovens de hoje em dia, já não têm referência do que é ser um pré-adolescente? Que isso é uma consequência direta tanto das redes sociais, mas principalmente da falta de programas voltados para essa faixa etária, como, por exemplo, os que existiam, né, o que a gente assistia quando a gente era criança, pré-adolescente. Recentemente vi umas fotos da Northwest, que é a filha da Kim Kardashian, e do Kanye West, no Twitter, e eu levei um susto, porque pelas fotos eu jurava que ela tinha, tipo, 15, 16 anos. E no tweet dizia que ela tinha 12. E eu fui dar um Google e realmente ela tem 12. Eu vou botar uma montagem aqui com as fotos que eu vi dela, mas assim, o que mais me assustou não foi nem as roupas, né, o quão montada ela tava pra idade. E sim a diferença absurda quando a gente compara com as famosas da nossa época, quando elas tinham 13, 12 anos. E lembrando que existia o fator Disney, né, desses exemplos aqui que foram usados, da Miley Cyrus, da Zendaya. Tinha a questão de que elas não podiam usar o que elas quisessem. A Disney policiava muito isso para as adolescentes parecerem adolescentes e às vezes até um pouco infantilizadas, mas pensando no público-alvo do canal, que eram adolescentes.
fotografadas por paparazzi, né, ou em tapete vermelho. E assim, eu odeio aquela coisa de mais na minha época, porque eu tenho certeza que, por exemplo, quando as fotos da Miley pra Vanity Fair, onde ela tá só com um lençol, tendo apenas 15 anos de idade, saíram, eu tenho certeza que os nossos pais também ficaram mais na minha época. Então assim, eu não tô aqui pra levantar essa pauta pra levar pra esse lado. O meu ponto aqui é, o fato dos ídolos da garotada de hoje em dia serem influenciadores ou criadores de conteúdo, mas assim, pessoas com perfis em redes sociais e não mais personagens fictícios de um universo controlado, faz com que os pré-adolescentes cresçam sem referências. Ou, melhor dizendo, as referências que eles têm não são para a idade deles. E uma ótima prova disso é que hoje em dia a gente vê as crianças se preocupando com skincare, usando unha de gel. A gente vê pré-adolescentes querendo fazer procedimento estético, fazendo cirurgia plástica. E assim, a culpa disso não é única e exclusivamente das redes sociais, mas isso também é uma consequência direta da TV ter perdido espaço para as redes sociais. Eu não fiz roteiro para esse vídeo, então para eu não me perder no meio do caminho, eu vou focar única e exclusivamente na questão das roupas. Me acompanha. Eu acho que todo mundo concorda que o sonho de qualquer pré-adolescente é ser um adolescente, é ser um jovem. Eu lembro, por exemplo, quando eu tinha 11 anos de idade e a minha prima, ela é 11 anos mais velha do que eu, ou seja, ela tinha 22. Gente, ela era a minha diva master. Ok que na época ela já não era mais adolescente, mas assim, jovem adulto. Eu queria ter o corpo dela, o cabelo dela, eu queria viajar com ela, eu queria ter os amigos dela, eu queria ter as roupas dela. Mas por Sim, quando eu era adolescente, as minhas divas master eram a Carol Pinheiro e a Giovanna Ferrarese. Eu queria ter as roupas delas, eu queria fazer as viagens delas. E elas são mais velhas do que eu. Então, alguns bons anos mais velhas do que eu. Então, é aquilo que eu falei lá no começo também. Adolescente não quer se parecer adolescente. Ele quer se espelhar em adultos e parecer adultos. Ou, às vezes, não precisa nem ser pessoas famosas, mas sei lá. Existia muito assim, eu tinha amigas da minha idade e algumas tinham irmãs mais velhas. E a gente se inspirava nas irmãs mais velhas das minhas amigas, entenderam? Lado, eu também queria ser como a Hannah Montana, como a Alex Russo, como a Zoe 101. Personagens que eram adolescentes, que viviam a adolescência, mas naquele universo controlado e adequado para um pré-adolescente, né, para uma criança idealizar a adolescência. No sentido de, elas, por exemplo, namoravam, mas ali você via no máximo um selinho e olhe lá. Elas usavam roupas babilônicas, mas não era nada sexualizado ou que marcasse muito o corpo. Até aquelas novelas mexicanas que a gente assistia, não sei se vocês lembram, mas eu amava Isa TKM. E Isa TKM foi assim, a primeira temporada, uma temporada inteira, 300 episódios, pra Isa e pro Alex darem um selinho no último episódio. Aí quando veio a segunda temporada, Isa TK+, beleza, eles namoravam, então tinha ali os beijos, mas era tipo bitoquinhas. Isso, pra mim, como adolescente, me irritava muito, porque quando eu assistia Rebelde, por exemplo, tinham várias cenas de pegação, e eu com 12 anos de idade queria ver as cenas de pegação. Mas em Isa TKM não tinha, eu ficava, nossa, mas isso é muito infantil. Só que agora, olhando pra trás, eu entendo que com 11, 12 anos de idade, era apropriado pra minha faixa de idade assistir aquela novela da Isa TKM. Não Rebeldes, que também era feito pra esse público, mas, enfim, agora eu entendo essas questões. E assim, entre vestir as roupas que a Hannah Montana usava e vestir as roupas que a minha prima usava, eu ia mais com a Hannah Montana. O máximo de respeito à minha prima, de novo, minha diva. O que eu tô querendo mostrar aqui é que na nossa época a gente tinha referências, a gente tinha personagens que serviam como espelho pra gente. E o mais importante de tudo isso, que condiziam com a nossa idade. Exato. Os atores, as atrizes podiam ter, sei lá, 20 anos quando estavam fazendo o personagem, mas ela era vestida e vivia coisas que condiziam com, sei lá, uma pessoa de 10, 14 anos podia assistir. E essa é uma das grandiosidades da TV. Você tem que seguir regras. É pra isso que serve a classificação indicativa, por exemplo. Eu lembro quando começou o Rebelde mexicano, né? Que no Brasil era classificação livre. Não sei como é que funcionava no México, não sei como é a classificação indicativa no México. Mas no Brasil era classificação livre. E assim, a novela começa com a Mia fazendo striptease. Aí aparece a Roberta vestindo uma roupa digna de paniquete. Os atores, como bons latinos que são, eles se engoliam na hora de se beijar. Os meninos eram super violentos com as meninas. Tinha aquela seita que eu lembro, pelo menos na primeira temporada, que eu tinha pavor. Enfim, o ponto aqui... Assim, eu não assisti Rebelde Mexicano, eu tinha, sei lá, 6, 7 anos, na época que passava no SBT. Então minha mãe não deixava eu assistir. E tem essa questão também, né, de quando as coisas passavam na televisão, quando o acesso à internet não era muito liberado, minha mãe simplesmente não deixava eu assistir e eu não assistia, porque a gente tinha uma televisão na casa, a novela passava à noite, no mesmo horário que, sei lá, meu pai queria assistir o jornal e que a minha mãe deixava passando na novela da Globo, ou a minha mãe nunca foi muito de novela, então era aquele momento que, sei lá, a gente ia assistir sentar pra assistir um filme num DVD, um filme que a gente ia pegar na locadora, então era mais fácil de controlar, porque aquele era o entretenimento que eu tinha disponível. Então se minha mãe não quer que eu assista Rebelde, quer que eu assista, sei lá, Os Três Porquinhos, sei lá, foi o primeiro filme que eu lembrei, na televisão, é isso que eu vou assistir, porque é isso que eu tenho acesso. Ou se eu não quiser assistir, eu vou, sei lá, ler um livro, jogar um jogo, vou brincar
né? Isso considerando quando eu tinha 6, 7 anos de idade, que era a época que passava o Rebelde Mexicano. Então eu simplesmente não assisti. Era muito mais fácil de controlar do que hoje em dia, que é tudo no celular. E eu não sei, eu não tenho filhos, então eu não sei como que funciona essa questão do controle do acesso à internet. Mas eu imagino que seja muito mais difícil fazer esse controle hoje em dia. Muito mais difícil, não quero dizer que os pais não devam fazer isso. Eu acho que eles devem sim controlar. Mas eu imagino que seja muito mais difícil do que na época que nós éramos crianças, que o acesso que a gente tinha a entretenimento era, sei lá, televisão. Não deveria ser classificação indicativa livre. Aquilo ali nada condizia com classificação livre. E aí o que aconteceu? Ameaçaram aumentar para classificação, sei lá, 12 ou 14, acho 14. E o que o SBT fez? Exatamente, cortou as cenas que não correspondiam à classificação livre. E por quê? Porque quando você altera a classificação de alguma obra, isso mexe em publicidade, isso pode afetar o horário que aquele produto vai ser exibido, pode afetar a audiência, enfim, é um pepino, gente. Então canais como Nick, Disney, Boomerang, TV Cultura, os programas passavam na TV Globinho, tudo ali cumpria com certas obrigações legais e nisso nos davam modelos que correspondiam à nossa idade, que faziam jus àquela fase da vida. Agora, hoje em dia que os modelos vêm das redes sociais, não tem isso, as redes sociais não tem isso. O YouTube eu sei que tem aquele ali proibido para menor de 18 anos, que é a coisa mais fácil do mundo de burlar. E só também. E se hoje as crianças passam mais tempo nas redes sociais do que assistindo TV ou o streaming, né, que é o que seria equivalente a oferecer esses programas, então as referências deles serão das redes sociais. E até mesmo os streaming, gente, não tem material sendo feito para adolescentes, sabe? Eu acho que o que chegou mais próximo disso nos últimos tempos foi, sei lá, Para Todos os Garotos que Já Amei e a série que saiu de spin-off disso, que é a série da Kitty. Eu acho que é a coisa mais adolescente, apropriada para adolescentes que saiu nos últimos tempos. Mas adolescentes estão assistindo coisas como, sei lá, Round Six e eu não sei que séries que estão bombadas hoje em dia, porque eu tô muito por fora de séries. Eu só consigo lembrar das coisas que a minha irmã assistia quando eu morava com ela, sei lá, Stranger Things, coisas assim. Então, faltam também conteúdo sendo feito para adolescentes. E vamos combinar que os adolescentes não querem mais assistir as coisas que são feitas para adolescentes, porque já não é mais legal, tudo parece muito infantil. Na nossa época ainda era legal assistir Hannah Montana, ou será que não era tão legal assim? Porque eu lembro que eu era meio zoada por gostar de TKM. Tipo, os próprios adolescentes me zoavam por gostar de uma coisa que era apropriada para minha faixa etária, mas eu tinha ali culhão e personalidade de sustentar e falar, não, eu gosto disso aqui sim, eu vou assistir isso aqui sim, que é o que eu gosto. Mas não era todo mundo assim. Às vezes as pessoas também iam na onda de querer parecer mais velhas, né? Nas redes sociais só existem 3 tipos de conteúdo. Ou crianças e conteúdos bem infantis que pré-adolescente em geral não tem o menor interesse. Ou influenciadoras jovem adultas ali na faixa dos 20 anos, como eram, por exemplo, as Jenners na nossa época. Ou influenciadores pré-adolescentes que fazem de tudo para parecer adolescentes, como qualquer outro pré-adolescente. E o resultado é, volto a repetir, criança fazendo skincare, criança colocando unha de gel, pré-adolescente fazendo rinoplastia, colocando silicone, ou se vestindo como a Northwest. Tipo assim, se tira a cara da North e coloca a cara da Kylie Jenner, na época que ela tinha cabelo azul, gente, igual. A diferença é que nessa época a Kylie Jenner tinha 18, 19 anos. Volto a dizer, a North tem 12 anos. Se eu puxar uma foto minha com 12 anos... E assim, eu tô focando na parte até mais tranquila de tudo isso. Foi o que eu falei, eu tô focando nas roupas. Porque se a gente quiser ir a fundo do impacto das redes sociais, a gente pode falar dos fóruns de transtorno alimentar, fórum incel, a gente pode ir pra um lado mais dark. Você pode ver que eu E assim, também é uma coisa que já existia quando a gente era adolescente. Tinha o Tumblr, por exemplo, que era assim, um submundo. Mas eu acho que ainda era uma coisa meio nichada, assim. Pelo menos na minha escola, não era todo mundo que conhecia ou que usava o Tumblr. Eram poucas pessoas. E daí lá, sim, tinha também umas coisas bem por esse caminho aí de transtorno alimentar, essas coisas assim. Mas era um nicho ainda. Não era tão fácil o acesso quanto, sei lá, um vídeo no TikTok. Que tem essas questões problemáticas de incentivo a transtornos alimentares e tudo mais. Tem uma adultização. Anyway, mas eu odeio ser essa pessoa. Eu também. Mas vendo as fotos da North, eu só consegui pensar que falta faz um Disney Channel, hein, meu povo? Monopólio nunca é bom, mas nessa hora faz uma falta, entendeu? Faz todo mundo ter crescido assistindo um High School Musical, uma Hannah Montana, um Feiticeiro de Waverly Place. Eu boto a mão no fogo, que se fosse há 20 anos atrás, a North estaria se vestindo que nem a Raven, de As Visões da Raven, porque como filha do Kanye West, eu tenho certeza que ela ia pra esse lado mais fashion da coisa, e a Raven é o maior ícone fashion da Disney.
né? Ela estaria implorando pra Kim Kardashian pra conhecer o elenco de High School Musical, Zac Efron. Eu tenho certeza. Ou ir pro show da Hannah Montana, mas assim, uma coisa condizente com a idade dela. Eu garanto, confia. Eu sei que a geração dela é muito focada no K-pop. Agora, se a gente for olhar, apesar de todo o conservadorismo da Coreia, se a gente for olhar a roupinha das idols, é uma mini saia deste tamanho, um topzinho e vambora. Compara com como a Hannah Montana fazia show. Eu não conheço muito, gente, da cultura do K-pop, então quanto a isso eu não sou capaz de opinar. As minhas irmãs adoram, mas eu nunca entrei muito pra saber como que funciona, quais são as referências, então não sou capaz de opinar. A gata era de calça, blusa larga e tudo muito maravilhoso, super condizente. Enfim, gente, mas é isso. Ver as fotos da North West me deixou bem triste. Então, eu trouxe esse vídeo justamente por essa questão que ela fala sobre a falta de referências adolescentes hoje em dia, e eu concordo muito com esse ponto, mas eu quero saber a opinião agora de vocês. Vocês acham que a adolescência atual é bizarra? Ou vocês acham que a fase adolescência ela é bizarra como um todo, não importa qual geração que seja, porém hoje em dia sim está muito inflada por conta da questão das redes sociais. Quero muito saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de clicar no like. Um super beijo e até quarta-feira, que quarta-feira eu tenho muita coisa pra falar sobre a indústria do glow up. É o próximo vídeo, vem aí. Esse vídeo tá assim muito bom, mas eu quis começar a semana com uma coisinha mais leve. Na quarta eu venho aqui pra soltar o verbo. Então se inscreve pra você não perder esse próximo vídeo. Um beijo e até lá.